Salve, salve galera do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. O tema do nosso vídeo de hoje é chuva ácida. A gente vai entender como que a poluição colabora com isso e, claro, qual é o conceito químico envolvido aí, né? A gente vai falar um pouquinho da relação entre solubilidade dos gases e a chuva ácida. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, preste atenção no vídeo de hoje. Bom, para que a gente então consiga entender o que é chuva ácida, primeiro vamos entender como funciona a questão da chuva, né? Como a chuva é formada, a primeira coisa que a gente vai entender aqui. Então imagine, aqui eu tenho a água, essa água você considera que seja lagos, que sejam oceanos, que sejam rios, e aí o que acontece? O sol com o calor aqui evapora essa água, há a formação de nuvens, e essa nuvem se precipita em forma de chuva. Então esse é o esqueminha de como a chuva é formada. Agora, o que isso tem a ver com chuva ácida? Bom, galera, e para que a gente consiga entender essa questão aí de chuva ácida, eu coloquei para vocês aqui uma tabela de solubilidade. Mas por que, professora, uma tabela de solubilidade? Para que você consiga entender que os gases, eles também são solúveis em água. Então aqui eu tenho alguns gases aqui, né, alguns exemplos para vocês, e você percebe, por exemplo, que o CO2 ele tem uma grande solubilidade em comparação com o nitrogênio, em comparação com o oxigênio. E a gente sabe, a gente respira oxigênio e libera gás carbônico, né? Libera o CO2. Então esse aqui vai ser o primeiro exemplo que eu vou dar para vocês. Porque se eu tenho solubilidade de CO2 em água, significa que ele vai reagir com a água, ele vai ser solubilizado pela água. Então, o CO2 gasoso em contato com a água, o que vai acontecer? E aqui eu estou pensando na chuva, porque quando você tem o processo de formação de nuvens, precipitação e chove, você tem o que? Água. Né? Então aqui você tem essa reação e essa reação vai formar o quê? Vai formar o ácido carbônico. Então aqui, gente, e aquoso, né? Por quê? Porque esse CO2 vai ser solubilizado em água. Então vai formar o ácido carbônico. E isso sim é uma chuva ácida. Porém, a acidez causada pelo CO2, ela não é nociva. Bom, e o que é considerado nocivo? Veja que o SO2, se vocês observarem aqui, o SO2 é o gás em que possui a maior solubilidade aqui dessa tabela, certo? E esse SO2, ele é gerado, por exemplo, pela queima do carvão ou de óleo que contém enxofre. Então é gerado o SO2, que muitas vezes é oxidado e transformado em SO3. Agora, ambos podem reagir com a água, que é uma água proveniente da chuva, e formando uma chuva ácida que pode comprometer florestas, porque aí sim ela é muito prejudicial. Então, o SO2 gasoso em contato com a água da chuva, né? Então aqui vou colocar água líquida, forma o quê? Forma o ácido sulfuroso, que é o H2SO3. Então aqui aquoso, né? Porque formou o quê? Uma solução. Enquanto o SO3, que também pode ser formado pela oxidação do SO2, ele reage com a água e se transforma em ácido sulfúrico. Esses sim, gente, são bem prejudiciais para florestas, para a questão de peixes, para a flora, para a fauna. Então, esse tipo de formação de chuva ácida pode ser muito prejudicial. Bom, e outro aqui que pode gerar aqui uma chuva ácida é o NO2. Veja que ele tem uma solubilidade bem menor do que o SO2, mas tem certa solubilidade. Então, ele também contribui para a formação de chuva ácida. O NO2, o gás NO2, ele ao se misturar com a água da chuva, ele vai formar tanto o ácido nitroso quanto
o ácido nítrico. Então aqui a gente tem aqui ácido nítrico e o ácido nitroso. Então você tem a formação dos dois ácidos. Aí você pode me perguntar, professora, por que o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, ou seja, a formação desses ácidos pela solubilidade do NO2 e do SO2, eles são prejudiciais? Porque na verdade esses ácidos, como o ácido nítrico, o ácido nitroso e o ácido sulfúrico, eles possuem um pH mais ácido, ali em torno de 4,5. Já o ácido carbônico possui um pH um pouquinho mais alto, que é ali em torno de 5,6. Então, quanto mais baixo for o pH, porque existe uma escala de pH que vai de 0 a 7, aqui para um pH ácido, e temos aqui de 7 a 14 um pH básico. Porém, quanto mais próximo do zero, mais ácida é a solução. Então, o ácido carbônico, ele tem um pH mais próximo de 6, enquanto o ácido nítrico e o ácido sulfúrico possuem um pH mais ácido, ali em torno de 4,5. Então, quanto mais poluente, maior formação de chuva ácida, menor é o pH e aí mais prejudicial para a natureza, para a flora, para a fauna. Beleza, gente? Eu espero que você tenha gostado, curtido, aprendido e se gostou, compartilha com os amigos para que esse vídeo possa alcançar outras pessoas e ajudar outras pessoas também, porque é esse o nosso objetivo. Até o próximo vídeo.